livro de Mateus, capítulo 8, nós leremos do verso 5 ao verso 13. A cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e outro: vem, e ele vem, e ao meu servo fazer isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse ao que o seguiam: em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus a centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Vamos orar? Deus, arabassou decandarabashu, arabastune candalamanai, sarabastemihai. O teu Espírito e a tua graça, Senhor, eu peço neste lugar, e que a tua igreja abrace a tua palavra, e que o teu Espírito nos auxilie, Senhor, que nós sejamos supervisionados pelo teu Espírito, e que ele, Senhor, seja a inspiração de toda a verdade deste texto, porque não falo senão a verdade que é tua, porque de mim nada tenho. Então que essa palavra possa ser, Senhor, alimento, sabedoria, inspiração e um diálogo inteligente com os céus, para que a tua obra seja feita, ratificada neste lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Livro de Mateus é um dos livros mais lidos, ocupa um espaço primordial nos anais da Escritura Sagrada. E, por vezes, uma leitura de Bíblia se difere de uma leitura de Bíblia que se vai para a pregação. Eu, como leitor da Bíblia, tenho experiências de leitura positivas todas as vezes. Todas as vezes o Espírito me edifica, fala comigo, me dá sabedoria. Mas quando eu vou ler um texto para pregar, há uma unção diferente. Há um elemento espiritual diferente que me toca de um jeito diferente. E aí a graça do Senhor vem até mim e Ele me permite perceber elementos num texto que eu não perceberia de uma outra forma. Esse texto me impressionou, sobretudo, a dinâmica da fé desse centurião. E eu vou dizer por quê. Você sabe que na época em que Jesus esteve na terra, ele teve 3 anos para ministrar aos homens a graça e o plano de Deus. E quando Jesus vem para a terra, no ano contado como ano 0 ou 33, ele chega numa Jerusalém ou numa Israel dominada pelo Império Romano. O Império Romano foi o império mais extenso que já existiu. Sua política, seus cavalos, seus cavaleiros, os seus diques, seus armamentos haviam sido desafiados por várias civilizações, até que posteriormente é derrubada pelos bárbaros. Mas há algo de encantador no Senado romano, há algo de forte na sua artilharia, no seu governo, nos seus estatutos. Eu tenho aprendido a ler os generais romanos,
a filosofia estoica do Sêneca, do Marco Aurélio, discursos de guerra. São homens sábios que destilavam sabedoria desde aquela época até os dias de hoje. E é nesse cenário belicoso que o nosso rei vem para a terra, com a missão de transmitir a quem? A Israel a salvação pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, de um lado eu tenho Roma com seus arsenais, com seus estatutos, com sua força, com seus diques de poder, as suas armas e todo o seu poderio, oprimindo Jerusalém, oprimindo Israel. De um outro lado eu tenho Israel esperando o grande pão do céu, Israel que espera o Cristo de Deus e que não reconhece em Jesus de Nazaré o Cristo de Deus. Logo, um cenário muito interessante. De um lado as armas, a força, a guerra, a batalha, a opressão. De um outro lado, uma espiritualidade em decadência, uma espiritualidade desanimada. Um povo que havia já perdido a esperança de ver o seu príncipe descer dos céus e decretar a salvação. Então eu tenho gente do lado de dentro, que seria nossa gente. Quem é nossa gente? Israel. É gente que conhece Abraão, que conhece a história de Moisés, é gente que vê sinais, que sabe o nome do Deus Jeová Jiré, Deus da provisão, que conhece a aliança com Moisés, é gente que viu coisas, que trafegou no cenário da fé e num ponto da história está esperando Cristo. E de outro lado eu tenho gente de fora. E quem é que está fora? É o Império Romano. O Império Romano não conhece Moisés, o Império Romano não conhece as leis de Abraão. O Império Romano conhece apenas Roma, sua fundação, seu poder, seu estilo belicoso, estratégia de generais e sua força. Dois tipos de gente, enraizados em premissas de vida muito diferentes. E é aqui que o nosso Cristo vem. E é aqui que Ele faz a sua grande saga. E somente em 3 anos Ele nos ensina segredos infindáveis que a Bíblia nos traz. E aqui nesse texto tem 3 lições maravilhosas. 3 lições que eu quero compartilhar com você, que o texto sagrado nos dá e que é de grande utilidade para nosso uso do dia a dia. Primeira lição do texto está no verso 6. Acompanhe comigo o verso 6 do texto. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Quem é este homem? O centurião. O que é um centurião? É quem manda em mais de 100 homens. É um homem de autoridade. Como que ele se vestia? Com vestes militares. Esse centurião era um homem de grande reputação. Era um homem que exibia poder na sua fama, na sua reputação e na sua casa. E quando ele ouvia falar de Jesus, ele se aproxima de Jesus. Mas ele não se aproxima de Jesus para aumentar o seu poderio. Ele não se aproxima de Jesus por causa de um filho ou por causa de uma filha. Ele não se aproxima de Jesus por uma demanda militar, política ou doméstica. Porque o que nos mobiliza, irmãos, para um ato de vidas pessoais? A gente vai para Cristo quando a gente quer emprego. A gente vai para Cristo quando a gente quer portas, quando a gente quer namorado, namorada, quando a gente quer resolver problema, quando a gente quer passar no concurso, quando a gente quer aquela viagem. A nossa natureza tem uma inclinação absurda de se mobilizar para Deus a partir de desejos pessoais. Mas o centurião vai para Cristo e diz o texto que ele implora para que Jesus cure o seu servo. Ele não coloca a sua reputação em jogo por ele mesmo. Ele não se humilha na frente de todo mundo por ele mesmo. Ele está lá por um servo que está de cama. E a primeira lição que o texto me traz é que o grande Senhor tem compaixão dos seus servos. Um grande Senhor tem compaixão dos seus servos.
ele já chega pontuando muito com Cristo aqui. É gente que procura Cristo por causa de enfermidades, é gente que procura Cristo porque eles estão desesperados. As demandas por Cristo, elas são dramáticas. Se você contabilizar o motivo pelas quais as pessoas procuram Cristo, você vai ficar entristecido e dramatizado, porque geralmente é gente sangrando, é gente sem esperança, é gente sem caminho, é gente que está perdido no tempo e no espaço, é gente que não sabe mais o que fazer com recursos, habilidades e promessas. Mas quando alguém procura Cristo por causa de uma outra pessoa, isso certamente toca o coração de Deus. Imagine você ficando de cama, irmão. Você e o seu patrão fazer uma campanha na igreja para te curar. Imagina o teu subordinado ficando de cama e você fazer uma campanha na igreja para ele se curar. Você faria isso? Você poderia se comover com alguém que não está diretamente ligado a você, mas que presta um serviço para você? Geralmente, a consciência que nós temos de um Senhor é uma consciência de poder. Nós estereotipamos o poder como aquele que tem a última palavra. Quando a gente pensa num cargo de liderança, quando a gente pensa de alguém que está no topo, não vem à nossa mente compaixão. Aliás, a última coisa que vem à nossa mente é a compaixão. A primeira coisa que vem na nossa mente quando se fala de um Senhor é de poderio, é de mandar, é de mobilizar, é de ter influência, é de ter palavra de peso, é de ter a ordem nas suas mãos. Mas o centurião procura Jesus. Ele coloca em jogo a sua reputação, o seu poder. Diz o texto que ele chega implorando, um Senhor implorando, ele chega implorando: Jesus, o meu servo está doente e acamado, ele está mal. E quando ele faz isso, ele ganha o coração de Cristo. A primeira lição do texto é que o verdadeiro Senhor tem compaixão do seu servo. Porque esse nosso Senhor que está no céu, Ele não é só um Senhor bom, porque controla todo o cosmos. Ele não é bom, porque Ele é o Senhor da nossa alma. Ele não é bom porque Ele pode mudar vidas, Ele pode transformar realidades, Ele pode enxugar a lágrima do desesperado, Ele estende a mão para o solitário, Ele dá pão para quem tem fome, Ele abre caminho para quem está perdido. Todas essas coisas fazem dele Senhor, mas o que faz Ele grande, o que faz Ele transcender, o que faz Ele ser digno de glória por toda a eternidade, é que Ele olha para gente como nós e tem compaixão. Ai de nós se Ele não tivesse compaixão. Ai de nós se não houvesse compaixão nesse Deus. O que seria de nós, igreja? Eu, nos meus 17 anos de caminhada, já pisei tanto na bola, já saí tantas vezes do prumo, já desconectei-me do céu, já dei as costas para o Evangelho e já falei: não vou mais. As crises da fé nos fazem rebeldes. As crises da fé põem em xeque a nossa convicção da bondade de Deus. Porque se Deus é bom e todo-poderoso, por que é que eu sofro? Por que é que portas continuam abertas, fechadas? Por que é que eu perco o brilho nos olhos? Por que é que a vida toma contornos dramáticos e absurdos se eu vou à igreja, se eu leio a Bíblia, se eu canto o hino, se eu prego a palavra? Alguém pode me explicar por que é que isso acontece? O fato é que esse drama nos leva à rebeldia. Quanta gente ficando pelo caminho em função da dúvida. Quanta gente sendo levada embora do altar de Deus porque está duvidando da bondade de Deus, está duvidando do poder de Deus. Quando você conhece só o Deus do poder, você pode até ter dúvida,
Mas quando você conhece o Deus da compaixão, você não tem mais. A compaixão é uma coisa maravilhosa. O poder nos impressiona, o poder nos amedronta. O poder é uma coisa que dá a Deus o status de Deus. O poder diferencia Deus de nós seres humanos. O poder é uma coisa incrível, mas pelo poder nós ficamos no máximo deslumbrados. Mas a compaixão nos constrange, a compaixão nos abraça. Olhar para a compaixão de Cristo é algo constrangedor, de modo que a tua consciência vai tentar negociar com você e vai te dizer: não dá mais para ficar sem Ele. A compaixão de Cristo nos arrebata, irmãos. A gente precisa conhecer o Deus da compaixão. A gente precisa conhecer o Deus do milagre. A gente precisa conhecer o Deus que devolve esperança àqueles que estão abandonados. O Deus da segunda chance. Quantas pessoas estão fora das portas do reino porque não acreditam mais no Deus da segunda chance? Elas estão se olhando e se avaliando como alguém digno de pisar os pés no átrio do Senhor. Elas esqueceram da principal característica desse Deus, a compaixão. A gente prossegue pela compaixão. A gente caminha pela compaixão. A gente tenta fazer conta, a gente tenta compor uma agenda inteligente, uma agenda prestativa, a gente tenta equilibrar os elementos da fé pelos méritos. Se eu me esforçar, se eu ler, se eu orar, se eu jejuar, se eu dizer não ao pecado, se eu for disciplinado, se eu andar bem com Deus, a coisa acontece. E a gente vai tentando andar na fé pelos méritos. Na primeira pisada de bola que você dá, você entende que não é isso. Não é isso. Não dá para ser assim. Senhor, eu não dou conta, eu não correspondo à tua altura, eu não tenho ética necessária, o meu espírito não é pronto assim, a minha carne é fraca, os meus objetivos são duvidosos. Senhor, eu não consigo caminhar o teu caminho pelos meus méritos. E no momento que eu saio do caminho, e no momento que eu desvio, e no momento que eu olho para Ele com um profundo sentimento de nunca alcançá-lo, o que é que eu encontro? Eu encontro os olhos brilhando para mim, com os braços abertos, me dizendo: eu tenho compaixão de você, meu filho. E a gente prossegue pela compaixão. E a gente sabe que não dá para pontuar tanto assim. E a gente tenta descobrir segredos teológicos. A gente tenta aprender coisas, a gente tenta pegar atalhos, a gente tenta dar velocidade ao caminho, mas isso não dá. E no meio do caminho a gente vai conhecendo que o que vale é a compaixão. Que todas as vezes que você tropeçou, Ele te pegou, Ele te levantou. Quando você chorou, Ele enxugou as tuas lágrimas. Quando você não sabia, Ele te mostrou. Quando você apagou como uma vela, Ele te acendeu novamente e te levou aos céus. E você vai conhecendo e você vai se apaixonando por essa compaixão. Você vai querendo mais e mais e mais e mais e mais, ao ponto que você pode confessar: Senhor, eu não sei como, eu não sei que jeito, eu não sei de qual maneira, eu não sei segredos, eu não domino toda a teologia, eu não sou perito em Velho Testamento, eu posso faltar o culto, eu posso não ler a Bíblia, mas o que eu sei é o que o Senhor nunca vai me abandonar. Ele não te abandona. Rabaxo, rabaçu de candarabai, candalabassuia, rabanture candalabassure candarai. Espírito Santo de Deus, abraça, Senhor, esse homem, abraça essa mulher. O Senhor é o Deus da compaixão, meu Pai.
quando aqueles homens pregavam Jesus na cruz, com pregos, quando a sua mão era perfurada, ele olhou para eles e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é compaixão. Isso é compaixão. E a gente continua pela compaixão. E a igreja vai ser arrebatada pela compaixão, pela misericórdia. A gente vai trilhando o caminho da graça, mesmo sem ter resposta para todas as perguntas, mesmo que está doendo, mesmo que coisas não façam sentido, mesmo que às vezes a caminhada está difícil, irmãos. Não é você, mas é a compaixão. O Deus da segunda chance. Esse centurião coloca a sua reputação em xeque pela misericórdia de um servo. Ele não procura Cristo por uma causa própria. Ele procura Cristo por amor a um servo. E o nosso Senhor é esse Senhor. Os traços da misericórdia estão nele, irmãos. E assim como esse centurião foi pedir ajuda de Jesus, esse mesmo Cristo intercede junto ao Pai por nós que estamos pecando. O que leva as pessoas para o inferno não é o pecado, é ignorar a graça de Cristo. A gente pode até pecar, mas há uma graça nos esperando. E tem muita gente do lado de fora da igreja, porque não está tomando posse da graça de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo pecado tem consequência, porque esse é o Deus da justiça. Mas depois da consequência tem a compaixão. Nós prosseguimos pelo Deus da compaixão. Segunda lição do texto, está lá no verso 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Segunda lição, a salvação vem pela fé, não pela religião. Eu vou repetir, a salvação vem pela fé, não pela religião. O que é que impacta Jesus, o centurião? Jesus sabe que ele não é da parte de dentro, ele não é da tribo de Israel, ele não conhece lei, ele não conhece Moisés, mas ele chega se humilhando e intercedendo por um outro. Jesus diz: eu vou curar. Ele fala: Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa, basta uma palavra sua. E isso impacta Jesus de um modo que ele olha para os discípulos e diz: nem em Israel eu vi fé desse tamanho. É como se um gatilho mental de Jesus alertasse. A mente maravilhosa de Cristo fosse para o futuro, como Deus e como homem. Aliás, tem uma coisa importante que eu preciso dizer para vocês. Lá naquele dia vai ter muita surpresa. Vai vir gente do Oriente, do Ocidente, eles lá de fora, eles virão, eles sentarão com Abraão, Isaque e Jacó, eles estarão na mesa comigo, e muitos filhos do reino serão lançados fora no inferno, e lá haverá choro e ranger de dentes. Coisa dura, irmãos. Ô palavra dura essa. Ele está dizendo: muita gente que dizia ser meu servo, muita gente que carregou a Bíblia na mão, muita gente que vinha aos cultos, muita gente que tinha vocabulário teológico, que tinha 5 Bíblias em casa, que usava roupa bonita, se vestia como crente, falava como crente, viralizava na internet como crente. Muita gente assim vai ser lançada no fogo do inferno, e lá vai ter choro e ranger de dentes. Mas tem muita gente de fora, mas tem muita gente da Índia, do Catar, da Rússia, da Itália, da Prússia, da Antuérpia, tem muita gente de lugares longínquos que me viram uma vez e me reconheceram como Deus, como este homem. Assim como ele
me glorificaram como eu era, e porque me glorificaram como eu era, eles se assentarão comigo na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. O rabaxo remanto recandarabassuia anamahaçu de candalabastora baço de candai. Eu vou dizer para você que vai ter muita surpresa naquele dia. Cuidado, igreja, cuidado. Não adianta estar aqui, não adianta bater cartão, não adianta seguir protocolo, não adianta fazer do jeito que a liderança eclesiástica quer, se você não reconhecer quem de fato é o Senhor da sua alma. Ele precisa ser o Senhor da sua alma. Você precisa ouvir a voz dele como um servo e reconhecê-lo como Cristo de Deus. Então, se ele fala para você ir, você não vai. Se ele fala para você ir, você vai. Se ele fala para você acreditar, você acredita. Se ele fala para você que é mentira, é mentira. Se ele manda você ir, você vai. E se ele manda você ficar, você fica. E se ele te abrir portas, você entra. E se ele te fechar portas, você não chora, porque ele é o Senhor da sua alma. Aqui o que está em jogo é a dinâmica do poder. Aqui o centurião disse para ele: Senhor, eu também, eu estou na dinâmica do poder. Eu tenho gente acima de mim, e eu tenho gente embaixo de mim. Eu falo para eles vão e eles vão, e eu falo para eles vem e eles vêm. E eu reconheço quando eu vejo um Senhor. Eu sou romano, eu não conheço as leis, ninguém contou a história para mim de Israel, eu não conheço as tradições. Eu não fui circuncisado, eu pertenço aos de fora, Senhor. Mas quando eu olho nos teus olhos, eu vejo uma coisa que eu não vejo em ninguém. Então o Senhor não precisa ir lá. Basta que o Senhor fala que ele vai ser curado, porque eu sei que eu estou diante de alguém muito maior que eu. Eu sei que o Senhor é o Senhor da minha alma. Esse é o Cristo de Deus. Jesus está dizendo: olha, muitos filhos do reino serão lançados no fogo do inferno. Isso é triste, irmãos. Isso é pesado. Isso é uma coisa para a gente pensar. Isso é uma coisa para a gente meditar. Mas muitos que virão do Ocidente e do Oriente vão sentar à mesa. E o que essas pessoas que vieram do Oriente e do Ocidente fez que muita gente dentro da igreja não faz? Elas reconheceram quem é o Senhor da sua alma. Então não dá para vender o corpo. Então não dá para colar na prova. Então não dá para terceirizar a espiritualidade, não dá, irmãos. Então não dá para brincar de crente. Então não dá para ficar preocupado com agenda, com performance, com elementos puramente passageiros. A gente não está aqui por essas coisas. A gente está aqui para adorar o Senhor da nossa alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um povo tão distante de nós, tão distante da palavra, um povo tão distante das portas da igreja, um povo tão distante dos ritos, da tradição, um povo que não teve 1/3 das experiências que você teve, um povo que não fala em línguas, que não tem dom de cura. Eles não têm nada disso, eles não sabem nada disso. Mas quando eles vinham a Cristo, eles reconhecerão Ele como Senhor. O que Jesus está falando: haverá muita ensinação na igreja, haverá muita farsa. A igreja é minha, 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 minha,
E muita gente que está lá vai ser lançada fora. Gente que achava que estava dentro, mas esteve fora o tempo todo. E naquele dia eu vou dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. E eu vou responder: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Então a salvação vem da fé, não vem da religião. A salvação vem dessa consciência de quem é Cristo, da sua autoridade, da sua verdade. A salvação vem de entregar o coração no altar de Deus e deixar de lá protocolos, rivalidades absurdas, perdas de tempo, mágoas, gente melindrosa. A igreja está cheia de gente melindrosa. Não me chama para pregar, então eu não vou mais. Não me chama para cantar, então eu não vou mais. Não é o teu ego que está em jogo, meu irmão, é a tua salvação. O evangelho não é um sistema de caprichos. Ele não foi feito para te acariciar, ele foi feito para te libertar. Quando a gente está aqui, a gente serve a Jesus, não ao nosso ego. Se não chegou a tua vez, espera. Se você não sabe, aprende. Se você não conhece, descubra. Espera o teu tempo, espera a tua hora, que no momento certo o Senhor vai te exaltar. A igreja da pós-modernidade brasileira se tornou uma arena de disputas de poder, de preconceito, de individualidades. Quando a gente perde a noção de quem é Cristo, a gente começa a ganhar a noção de quem nós somos. Eu preciso olhar para Cristo para ver quem eu sou. Quando eu paro de olhar para Cristo, eu começo a me perder de mim mesmo. Aí eu passo a questionar: a natureza de Cristo é minha natureza. E aí então todo o pecado que está dentro de mim começa a se rebelar. Aí todos os meus desejos, todos os meus ressentimentos, todas as minhas mágoas, que eu esperava que fossem curados na fé, começam a aflorar. Eu me torno um rebelde, eu bato o pé, eu estou, mas não estou, eu venho, mas não venho, eu finjo que existo na fé, mas na verdade o meu coração está morto. Quando eu perco a noção de que evangelho é adorar um Senhor, eu viro qualquer coisa menos servo. Jesus estava falando de nós. Ele estava dizendo: haverá muita gente, meus discípulos, muita gente, que fizeram fila no almoço da igreja, que foram para a escola dominical, que compraram água para a igreja, que pagaram imposto da igreja. Muitas dessas pessoas serão lançadas no fogo do inferno. Palavra dura, irmãos, mas não sou eu. Não sou eu. É Jesus que está dizendo. Elas estiveram lá, mas o coração delas estava longe de mim. Elas me honraram com seus lábios, mas o seu coração, o seu coração, só eu sabia onde estava. Então olha aí para o teu coração e peça para o Espírito Santo colocar no altar de Deus. Porque tempo é uma coisa preciosa, você não sabe quanto tempo você tem, e o tempo que você tem deve ser o tempo de reconhecer quem é que manda aqui. Eles virão do Oriente e do Ocidente, e eles sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó. Eles tiveram uma coisa que muita gente da igreja não vai ter: eles me reconheceram como Senhor. Ou você acha que você vai para o céu se não reconhecer o poderio do Senhor Jesus? Diz a Bíblia que tudo é para Ele, por Ele e para Ele. Nós estamos aqui por Ele. E tudo que existe, existe por causa dEle. Sabe por que quando Deus fala para Moisés, vai lá e diz para o faraó que eu sou?
porque Ele é o único de fato que é, irmãos. Tudo que é por causa dEle. A árvore está lá porque Ele está lá. Nós estamos aqui porque Ele está lá. O terno está aqui porque Ele está lá. A matéria está aqui porque Ele está lá. O cosmo, o universo, a estrela, a bolsa de valores, o dólar, a economia, o prédio, o banco, tudo está aqui porque Ele está lá, de modo que nada existe em si mesmo, mas tudo existe por Ele, para Ele e para a glória dEle. Diga que eu sou. Está mandando. E a gente tem que estar aqui pelo eu sou. A gente está aqui por Ele. Terceira e última lição do texto. Verso 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a sua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Terceira lição do texto. A humildade credencia métodos divinos. Eu vou repetir. A humildade credencia métodos divinos. Olha que interessante. O centurião vai até Cristo. Um homem poderoso, de autoridade, com dinheiro, e vai para Cristo para curar o seu servo que está acamado. Diz o texto que ele chega implorando. Ele diz: Senhor, o meu servo está morrendo. E Jesus diz: eu irei curá-lo. O servo diz: não precisa ir lá. Eu não sou digno que vá lá. Basta uma palavra tua e ele vai ser curado. Ele contestou até o método de Cristo. Olha que interessante. Jesus deu um método de cura. Eu vou lá. Não precisa. Eu não sou digno. Basta uma palavra tua e ele vai ser curado. Eu fico pensando, irmãos, sobre o método de entrega de Deus quando eu li esse texto. Teve muita coisa que eu pedi para Deus e Ele não me deu. Muita. E não vai me dar. Outras Ele deu. Outras Ele falou: espera. O que tem entre um desejo e uma coisa alcançada? A espera. E o que tem na espera? O método de Deus. Porque para dar na sua mão aquilo que você quer e aquilo que Ele vai te dar, Ele precisa trabalhar você. Ele precisa fazer você esperar. E esse lapso de tempo, e esse espaço de uma coisa para outra, é um absurdo, irmãos. Método de Deus é uma coisa aguda. Método de Deus é uma coisa que às vezes machuca, é uma coisa que gera dúvida, medo, rebelião. Quanta gente que está fora das portas do reino porque não suportaram métodos de Deus. Porque para a gente o que importa é o que vem na nossa mão, mas para Deus o que importa é o tipo de gente que a gente se torna. É isso que Ele quer. Nós queremos resultados, Ele quer processos. E processo de Deus é uma coisa difícil. E a gente ora falando com Deus: Senhor, se o Senhor fizer assim, acontece aquilo lá, aquilo outro acolá, eu vou por aqui e pego, dá certinho. E aí Deus olha para você e fala assim: nossa, se você não me falasse, eu não ia saber. Que espertinho esse irmão, essa irmã. A gente ensina método para Deus, né? A gente cria estratégias de obter coisas. E aí Deus fala: só um pouquinho, deixa eu escrever aqui que você está falando, Fernando, senão eu vou esquecer. Já que você está me ensinando como é que eu te dou as coisas. E o método de Deus, irmãos, é uma coisa doída. Ah, como dói. Você pede paciência para o Senhor, Ele manda um atribulado no teu serviço para te perseguir. Você pede sabedoria para o Senhor, Ele manda você ler a Bíblia. Você pede para que o Senhor te coloque no nível mais alto de dons, e Ele coloca gente manifestando o demônio do teu lado.
Ele começa a te colocar em situações difíceis. E tem duas coisas que vai nos alfinetando: é o tempo de espera e experiência dolorosa. Guarde isso: experiência dolorosa e tempo de espera. Tempo de espera, experiência dolorosa. Tempo de espera, experiência dolorosa. De modo que você vai se fatigando. O método de Deus vai forçando os teus limites. E quando você vê, você está num lugar, numa posição que você não imaginava. Gente que você não planejou que está do seu lado, vai estar do seu lado. Coisas que você não pensou que aconteceriam com você, vai estar acontecendo. Portas que você imaginou estariam abertas, estarão fechadas. E portas que você imaginou estivessem fechadas, começam a se abrir. É como cair num rio com uma correnteza bem forte, aquilo vai te levando. Você ouve o trovão, você ouve a voz, mas você olha para a correnteza e está sendo carregado por circunstâncias. Você está sendo carregado por elementos que você não domina. Método de Deus começa a te arrastar, a te levar. De repente você pensa: eu vou morrer, eu não vou aguentar. Até que em um determinado momento você ouve a sua voz. E quando você ouve a sua voz, como voz de muitas águas, o teu coração se acalma. Ele usa um profeta, ele usa um espírito, ele usa um pregador. Ele fala com você e diz: você não está no controle, mas eu estou no controle. Glória a Deus. Eu estou no controle. E a gente fica refém de métodos divinos. O sujeito, quando ouve assim: o Senhor tem uma grande obra na tua vida, o sujeito fica todo, fica se achando. Ô meu irmão, você não sabe o que te espera. Você não sabe o que te espera. Se você soubesse o que o Senhor faz com gente que Ele tem uma grande obra. Se você soubesse o que Ele fez comigo. Se você soubesse o que Ele fez com inúmeras pessoas que eu conheço. Deus tem os próprios métodos. E a gente fica tentando negociar métodos. A gente fica tentando encurtar tempo. A gente fica tentando criar sistemas mais inteligentes. Tudo para sair do método. Tudo para antecipar o tempo. A gente cria atalhos. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não é um Deus de atalho, é um Deus de caminho. Se é 10 milhas que você vai ter que andar, irmãos, não tente andar 5. Não pare antes do tempo. Não tente pegar atalhos. O que é para você passar, você vai passar, mas Ele vai passar com você. Porque você precisa aprender quem é você. Você precisa aprender quem é Deus. E o que me encanta nesse texto, o que eu fiquei impactado com o centurião, é que ele consegue duas coisas. Primeiro, que Deus dá para ele o que ele quer, que é a cura do servo dele. Segundo, que Jesus faz o que Ele quer, no método que Ele quer. Porque Jesus fala: eu vou lá, não precisa ir, uma palavra sua Ele vai curar. Jesus fala: tá bom, meu servo, eu vi tanta fé em você, você foi tão bom, você foi tão piedoso, que eu não só faço o que você quer, mas faço do jeito que você quer. Você não precisa de método. É como se ele olhasse para o centurião e dissesse: meu Deus, você está pronto. Você não é de Israel, mas você está pronto. Eu nunca vi nada assim em Israel. Eu não vi nada assim em Israel. Ele chega para mim, intercedendo por uma causa que não é dele. Ele se implora, ele se ajoelha, ele tem fé, ele me dignifica. E por isso eu vou honrá-lo com o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu nunca ouvi isso de Deus, irmãos. Nunca ouvi isso. Aquilo que Ele me deu. Mas ou prova que eu passei, ou trabalho que eu tive, ou noites intermináveis de dor, ou dúvidas que me assaltavam, ou medo que me assombrava. Eu passei no método de Deus, eu estou passando no método de Deus, e eu sei que tem gente aqui que está assim, em métodos, irmãos. Dói. Tem muita gente apostatando da fé por causa dos métodos. Gente indo embora, vivendo a própria vida. Gente criando autonomia.
gente por conta própria, com política de privacidade, por causa dos métodos de Deus. As pessoas não estão resistindo a métodos, e elas estão debandando, elas estão indo embora. São essas pessoas que naquele último dia vão ser lançados no fogo do inferno. Mas quem resiste a método vai se sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. O centurião deu até método para Deus. Que fé, igreja! Que coração desse homem! Jesus fica impressionado com ele. E eu também fiquei. Eu quero dizer para você 3 coisas para a gente encerrar. Primeira, que se você quer ser um grande líder, tenha compaixão dos seus servos. Segunda lição, a salvação vem pela fé, não vem pela religião. Não adianta estar no círculo religioso se o Senhor Jesus não for Senhor da tua alma. E terceiro, suporte o método de Deus. O método de Deus serve para você sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Porque aquilo que você quer hoje, um dia vai passar. Mas o tipo de pessoa que você vai se transformar vai ter um efeito celestial. Vai ser para sempre. Fique em pé em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos senhores, eu sei que tem gente aqui, Senhor, em meio a processos, gente que está sofrendo, gente que está com medo, Pai. Eu sei que tem gente aqui, que está aqui, mas sem saber exatamente por que está aqui, que está colocando em xeque o valor pessoal, a sua fé, a sua salvação, porque não pôs a mão ainda naquilo que tanto quer e tanto deseja. Mas o Teu Espírito nos diz que o Senhor é o Deus do método, o Senhor é o Deus do como, o Deus do tempo, o Deus do processo. Arabasuri kandarama surihandarabasuya aramanasu de kandalabashe de kai aramasu de kandalabastu de kandalai arabastu shebikai rabasu de kandalamana subikandalabasuya. Toca os corações que estão tristes, Senhor. Toca, Senhor, os ossos que estão secando. Levanta, Senhor, com Teu Espírito uma unção neste lugar. Que haja ânimo, esperança. Arabá, shurekandarai. Arabá, surramanturekandalabassai. Anahastu dekandarai. Tabastu rekandarabassuya. Chekene banturekai shemehandarabastoi. Arai kenemanturabasure kandarai. Toca a Tua igreja, Senhor, hoje. Hoje nós conhecemos a Tua compaixão, Senhor. Hoje nós conhecemos o Deus da segunda chance, o Deus que abre os braços, o Deus que nos entende e que nos carrega no dia da dificuldade. Rabanturekai, arabassurekandarabassuya. Oh Espírito Santo, bom é estar na Tua casa e ouvir a Tua voz. Arabashuramanturekandarabasturekandai anahastu dekandarabassuya nikinamanturekandarabassuya. O Senhor está falando com esse jovem aqui, você. O Senhor disse que aconteceu algo que te deixou muito triste. Mas Ele tem um projeto tão grande na tua vida, irmão. Ele vai mover as águas
para que você fique em pé e para que você veja as coisas novas do Senhor, e que você não vai ter se arrependido de confiar a tua vida, os teus valores nas mãos dele, que ele é um Deus que guarda votos e faz aliança. Ele tem aliança com você. No dia da tribulação, não se esqueça de quem é esse Deus e de que Ele é o Deus da sua alma, o Deus da verdade, o Deus do renovo, o Deus da novidade. Nos ensina, Senhor, a resistir, a suportar os teus métodos, Pai. Oh, Rabanturecandarai. E quando o nosso coração estiver pronto, meu Deus, quanto método, Senhor, nos tornar aquela pessoa que o Senhor quer que nos tornemos, aquilo que desejamos virá em nossas mãos, porque estaremos prontos para glorificar o Teu nome e saber que o Senhor é o Deus da alma, que o Senhor é o Deus da compaixão, que o Senhor é o Deus da verdade, que o Senhor é o Deus que não mente e que está perto daqueles que clamam o Teu nome. Rabaço de Candarai. Oh, Ramanda Gashebe Candalabasu, Ramanda Urokandai. Arabasure Candalabasure Candai. Aramananture Candalabashui, Arabasture Candalaba. Eu derramo óleo, Ramanture Candalabasture Candarai. Anamasture Candalabastui, Arabasta a tua cabeça, minha serva, e diz: Ramanture Candalabas, o Senhor, eu renovo as tuas forças, eu toco o teu sangue e os teus ossos. O Satanás tentou fechar a tua boca para te não louvar mais o meu nome, mas eu fechei a boca dele, amarrei as mãos dele e te digo: minha serva, o teu canto chega ao meu altar. Iramanture Candalabachu de Candalá. Não te preocupes, Nagarabaçu de Candalai. Não confie o teu coração a pessoas, mas eu, Ramanture Candalabaçu, o Cristo de Deus que morreu na cruz por você, Ramachu de cá, vou abrir caminho e vou te honrar nesta terra, diz o Senhor. Ramanture Candalabachuia. Esse é o Deus da esperança. Esse é o Deus que nos colocará sentado no último dia com Abraão, Isaque e Jacó. E importa que eu e você o conheçamos e que o elejamos como o Senhor da nossa alma. O Senhor da nossa alma, das nossas vontades, intenções e decisões. E se Ele for o Senhor da nossa alma, nós nos assentaremos com Ele naquele dia e banquetearemos o pão por toda a eternidade. Senhor, amém.